Fala galera do Podcast Sul, estou aqui com o Chico Garcia. A gente acabou de sair da transmissão da derrota do Atlético para o River Plate por 1-0, fim de linha para o Furacão na Copa Libertadores. Nós fizemos no ar, né, Chico, algumas ponderações, mas em especial para o canal, a gente vai falar mais um pouquinho disso. Primeiro jogo, Chico, acho que do jogo em si tem alguma coisa positiva a ser dita, né? Tem sim, um abraço, Napoleão, a rapaziada do podcast. Isso é novidade, né? Que a gente normalmente se encontra nas nossas lives semanais ou frequentemente, né? Quando a gente entra para interagir com vocês, mas a gente tá também apresentando essa novidade aí de fazer uma análise do jogo assim que ele termina para a nossa audiência. Um jogo que me agradou pela postura do Atlético, começando inclusive oferecendo mais riscos, né? Tentando tirar o River da zona de conforto. A gente sabia o quanto seria difícil pelas dificuldades de escalação, de desfalques, sem um goleiro reserva, por exemplo. Os dois times mudaram seus esquemas, né? Jogaram com 3 zagueiros. E parece que sentiram no começo. É, né? Porque não é um sistema... O 3-5-2, né? Que na verdade se torna um 5-4-1 quando você é atacado, mas é um esquema que com 3 zagueiros, né? Para ser mais claro, ele depende de muito treinamento mesmo, né? Mas eu entendi o Autuori, quando ele coloca o Lúcio no meio, pela experiência, por conhecer o adversário, um cara multicampeão que conhece muito a Libertadores. Colocou o Lucas Halter ao lado do Pedro Henrique e do Thiago Heleno, botou o Léo Cittadini, que jogou muito bem o primeiro jogo no meio, mas aberto pelo lado esquerdo e não o João Vitor, com o Eric na direita e na frente o Walter e o Carlos Eduardo. E funcionou, porque o Walter faz muito bem o pivô, com isso o Atlético conseguiu ser agressivo em alguns momentos, mas o River sabe jogar esse tipo de competição, sabe jogar, tem um timaço, né? Não tinha nenhum desfalque, né? Também jogou com 3 zagueiros, colocando o Rojas no lugar do Sousa, que não fez um bom jogo na ida, mas com aquele meio de campo com o Pérez, o Nacho, o De La Cruz, que é um jogador muito perigoso. O River foi sentindo o jogo e no final do primeiro tempo ele já começa a fazer uma pressão maior, obrigando o Bento, que foi um dos destaques do jogo, a trabalhar bastante. Para não dizer o destaque. É verdade. Aqui acabou tomando um gol. Mas é verdade, mas ele foi o destaque para mim do jogo, segura já, consegue segurar no finalzinho do primeiro tempo o River, e aí vem o segundo tempo. O Atlético imagina que pode conseguir também na mesma estratégia, só que aí vem... esse ímpeto do River começa a aumentar paulatinamente, e aí quando você começa a rondar muito a área, o River pressiona o Atlético, né, para sua área. O Pinola, que é um zagueiro, ele está praticamente fazendo uma linha de armador, né? Ele está lá na frente do campo ofensivo, então a segunda bola sempre é do River, o River vai trabalhando pelo meio, pelos lados, pelo meio teve muita dificuldade no primeiro tempo, mas aos poucos vai achando espaços, até porque o Atlético precisava do gol. Então o Atlético começou a se lançar um pouquinho e o River foi buscando esses espaços. E aí quando você ronda muito a área, né, você obriga a fazer aquilo que o Bento fez, né? Ele defendeu de tudo que é jeito, até chegar a hora do pênalti. Então a derrota foi no detalhe, né? Claro que teve uma pressão enorme do River. Não sei se o Atlético criou chances assim até, né? O Armani não fez grandes defesas, assim, não foram grandes lances de ataque, mas o Atlético especulou, chegou lá. Agora era muito difícil, né? A gente sabia. Eu acho que fica um sinal positivo da partida. E esse é o copo meio cheio, né? Pênalti, alguma dúvida, não? Não. O Christian realmente chega com o braço por baixo, o árbitro estava bem posicionado, não hesitou em marcar. A falha foi na cobertura, né? Porque ao cruzamento no espaço vazio, toda a defesa acompanha, fica aquele buraco, e aí era o Borré que chegava, né? Era o Borré. O Borré chega com a capacidade... Chance de fazer o gol. Chance de concluir, inclusive, e não consegue exatamente pelo pênalti. O copo meio cheio é esse aí, porque de fato não dá para desconsiderar, o Autuori falou em coletiva, a quantidade de desfalques por conta da Covid, é uma circunstância especial, é o River Plate, mas aí vem o copo meio vazio, que também precisa ser dito, que foram as diversas escolhas da diretoria em desmontar a equipe, em demorar a buscar um técnico experimentado, como é o Paulo Autuori. Que diferença o Autuori faz, né? Em relação ao Eduardo, né? Claro. Incomparável. Que é um bom profissional, mas... Tem futuro e tal, mas o Autuori recupera o time na temporada. Custaram essas decisões, custaram as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Mas era o Flamengo, de fato, seriam favoritos em qualquer circunstância. Acho que a eliminação da Libertadores tem toda essa circunstância especial, inclusive de recuperação do espírito, mas não se pode situar que tudo são escolhas, né? A escolha de mandar um time alternativo para jogar com o Peñarol e perder o jogo, de repente
caindo na primeira colocação do grupo, pegaria um segundo colocado, poderia ter mais possibilidades de avançar, para por aqui. E o que resta é o Autori movimentando essa equipe para falar, ó, dá para fazer mais e precisa, porque ainda é um time muito perto da zona de rebaixamento. O prisma já é um pouco mais positivo, até porque os times que estão lá embaixo, eles não estão reagindo e estão ficando para trás. Mas para chegar na Libertadores, eu acho que... Aliás, no final de semana tem um jogo importante para isso, que é contra o Fluminense, né? Um confronto direto. O Atlético vai seguir essa toada no Brasileiro. Tem esse detalhe citado pelo Napoleão, né? De um time que cometeu teve algumas atitudes da diretoria que implicam no resultado dentro de campo, né? Quando você decide vender jogadores, quando você espera para contratar um treinador com a experiência do Autori, isso tudo tem um reflexo natural. Mas vamos lá, é muito difícil, eu vou tentar aqui ser um pouco mais otimista e realista ao mesmo tempo, né? É muito difícil você se manter no topo, é muito difícil você ganhar títulos e segurar jogadores com um grande assédio, né? Com poder de assédio, como o caso foi do Bruno Guimarães, do Rony, do Léo Pereira, entre tantos que o Atlético acabou tendo que se desfazer. Poderia ter segurado? Poderia, e aí isso faz a diferença para você manter um ciclo vitorioso, isso sem dúvida. Mas no futebol brasileiro, em que você depende, né, da venda de jogadores, você se sustenta por conta disso, tem uma diferença cambial enorme, especialmente quando vende para fora. Então, assim, essas mudanças, obviamente, né, o clube está enfrentando uma reformulação e se sabia desde o início que era o maior adversário, era o confronto mais difícil. E vejam só, no resultado final, você tem uma derrota no agregado por 2-1 com um gol de pênalti aos 37 minutos do segundo tempo. E outro no final, né? E outro no final em Curitiba. Que ali seria muito difícil mesmo. Pode ficar esse gosto amargo para o torcedor atleticano de que talvez a eliminação tenha acontecido em Curitiba nesse gol, mas vamos contextualizar, era muito difícil segurar. O jogo de Curitiba foi muito mais complicado que o de Buenos Aires. Porque o River amassou o Atlético, especialmente no segundo tempo, e especialmente depois da expulsão do Reinaldo. Então, assim, era muito difícil segurar aquele ímpeto ali. Já tinha tido bola na trave, o Bento fazendo defesa, o Thiago Heleno fazendo milagre, assim, salvando o time. Sofrer um gol ali tava na conta, entendeu? Só que o regulamento é traiçoeiro, né? O gol fora pesa, né? Aí o Atlético já começou o jogo eliminado e o River soube jogar. Com o regulamento. Embora assim. A construção de um time, de um elenco, de um comando com o Galhardo, muitos anos. Eu acho que a medida é essa. As oitavas estavam numa perspectiva a lamentar que quando você. Se você fala, não, teve que vender o Bruno Guimarães, eu vou concordar. Antes o Renan, depois o Rony e tal. Mas foram 16 jogadores. É um time novo. É um time novo. Então, e que demora. Um time novo, claro, demora. Vai ser isso, né? Mas assim, o que eu acho mais legal do Atlético nessa retomada dos últimos anos é porque você precisa estar disputando os títulos. E alguém pode pensar que o Atlético nem disputou a Libertadores porque caiu nas oitavas. Poxa, caiu nas oitavas para um dos candidatos ao título. Eu acho que o fato de você frequentar competições nesse nível faz com que você ganhe estofo. Ganhe corpo. Exato. Você ser finalista das competições, mesmo que você perca, ser semifinalista, você vai chegando, aquele elenco vai ficando experiente, a ponto de que daqui a pouco você acaba conquistando. Então é um novo elenco, é um novo time sendo formado pelo Atlético e que deu o azar ou a estratégia equivocada de ficar em segundo no grupo, pegar o River Plate no sorteio e aí acabar eliminado. Só não dá para pegar casca com esse elenco e desfazer ele de novo em algumas temporadas. Mas, enfim, que é o risco de todo o time do futebol brasileiro. Mas enfim. Bom, da nossa parte aqui, pelo menos agradecer também muita gente que esteve com a gente nas transmissões dos jogos, né? A Libertadores segue com cobertura da Conmebol TV, o Internacional será a atração. Nós não estamos nessa. É outra dupla que vai fazer, mas a gente vai poder falar do jogo do Inter também no material especial amanhã e ao longo das nossas participações aqui, tanto com a live, que é o nosso podcast, quanto com as entradas. O Grêmio joga na quinta, né? Então também vamos estar falando muito disso e agradecer o crescimento do canal, portanto pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Certo, Chico? Certo. Obrigado pela companhia de todos vocês. Fiquem ligados nessa semana aí, porque ainda tem, como o Napoleão disse, o Inter e o Grêmio na Libertadores. A gente vai trazer materiais aqui para vocês e depois você sabe na nossa live semanal repercutindo não só os solistas na Libertadores como em todas as competições. É isso aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.